Na manhã de hoje, o Ministério Público do Estado realizou uma audiência pública tratando de reclamações de usuários do transporte coletivo por conta da bilhetagem eletrônica. É que algumas linhas não aceitam dinheiro. Aí eu te perguntaria, de repente você precisa usar o ônibus e você não tem esse cartão, você tem o dinheiro, você não pode usar? Hein? Quer dizer que você não pode usar? Então você não pode entrar no ônibus, de repente você precisa ter acesso ao ônibus e você, não tem um cartão, porque você não tem cartão, eu tenho dinheiro. Não, seu dinheiro a gente não aceita? O que você acha disso? Já temos a Jéssica, está agora ao vivo aqui no Balanço, entender essa polêmica toda, hein, Jéssica? Aceita ou não aceita esse dinheiro? E por que criar esse tipo de limitação já para um povo tão sofrido? Aliás, a qualidade, questionável desses serviços de transporte coletivo. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde, boa semana, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que nos assiste. Pois é, esses transtornos, também constrangimento, às vezes, dentro do transporte coletivo, ter que descer porque não tinha o cartão, tudo isso chegou até o Ministério Público e é por isso que aconteceu essa audiência pública entre a Promotoria de Defesa do Consumidor e representantes do nosso transporte público aqui da capital. Eu estou aqui com a doutora Elza Missano e também com o José Amâncio, que é diretor executivo do Aracaju Card. Daqui a pouquinho a gente já fala com o José Amâncio, mas primeiro eu vou conversar com a doutora Elza Missano para ela explicar para a gente sobre essas provocações que chegaram até o Ministério Público. Muita gente preocupada e, claro, reclamando do sistema dessa bilhetagem, doutora. Boa tarde. Boa tarde ao Sérgio, a todos. De fato, o Ministério Público recebeu um volume considerável de reclamações de consumidores, usuários do sistema público de transporte, exatamente por conta da implantação quase que praticamente 100% da bilhetagem eletrônica na cidade de Aracaju, e alguns desses consumidores ainda não tinham cartão, e aí sofriam realmente o constrangimento de ter que descer do veículo, não completar o seu itinerário, mesmo tendo o valor da passagem a ser pago. Então, uma das questões que foi discutida foi exatamente essa, e houve a concordância por parte do Aracaju Card, do CETRANSP, no sentido de que nenhum consumidor mais sofrerá esse constrangimento. Por isso é importante que os nossos consumidores fiquem bem atentos a isso, para que possa informar o Ministério Público, aos órgãos de defesa do consumidor e a própria ouvidoria do SMTT também, caso haja ainda insistência desse problema. Então, o consumidor, o motorista irá levar esse consumidor a um terminal mais próximo ou a um atendente mais próximo que esteja disponibilizando o cartão para que ele possa, então, fazer ali a sua recarga e seguir o seu itinerário. Uma outra situação também denunciada por consumidores é que a recarga inicial desse cartão era de R$10, 2 passagens mais R$1 que ficava ainda de crédito para o consumidor. Só que a gente sabe que muitas das vezes o trabalhador não tem condição de comprar a sua passagem de volta. Então ele vai ali com aquele dinheiro da sua passagem de ida, muitas vezes para executar um serviço, e não tem como recarregar. Então a recarga mínima hoje será de valor de uma passagem, R$4,50 a partir do dia 25, a partir de quarta-feira, porque o sistema teria que ser atualizado. Além de outras questões também de ordem tecnológicas, avanços tecnológicos, o doutor Amâncio irá explicar nesse sentido, e que garante aí aos nossos consumidores uma maior comodidade para fazer o uso com tranquilidade dessa bilhetagem eletrônica. Vocês também marcaram um encontro já para amanhã, em um loco, em um terminal, para saber como é que funciona todo esse sistema? Eu me convidei, O doutor Amâncio, na verdade, ele já ia fazer esse tipo de evento aqui no Leonel Brizola, amanhã às 8 da manhã, e aí o Ministério Público se convidou, quer se fazer presente também, para que possa ser explicado todo o funcionamento dessa bilhetagem em loco, e inclusive com essas inovações que nós pedimos que sejam feitas, e eu acho que a partir do cumprimento daquilo que ficou ajustado hoje, a gente vai conseguir sanar essas dificuldades até a implementação desse sistema, desses equipamentos de ordem tecnológica, com avanço tecnológico, que vai possibilitar o consumidor pagar através do seu cartão de crédito, de débito, através de leitura de QR Code, e aí facilitem muito para os nossos consumidores. Doutora, muito obrigada, mas a gente já conversa aqui então com o José Amâncio, que é diretor executivo do Aracaju Card, para ele explicar para a gente, a doutora citou aqui, avanços tecnológicos, tudo isso para gerar acessibilidade para esse usuário do transporte coletivo? Exato. E bom dia.
Para a gente, e a gente agradece o convite do Ministério Público, as demais entidades que estavam aqui presentes, para discutir essa questão da bilhetagem, do sistema 100% de bilhetagem. Desde 2020, nós estamos indo já distribuindo cartões de forma que a população, nesse momento, tivesse já a condição de estar plenamente utilizando o sistema. Prova disso é que hoje, de pessoas que pagam em dinheiro no ônibus, está em torno de 0,37%, ou seja, mais de 99,6% das pessoas já utilizam algum tipo de cartão, quer seja de gratuidade, quer seja de escolar, quer seja de vale transporte, quer seja de pré-pago. Então, o dinheiro, de fato, não temos praticamente mais dinheiro no ônibus, e isso contribui não só naquele combate à pandemia que a gente começou a discutir lá em 2020, como também na eliminação da questão do assalto ao ônibus, que a gente viu que nós conseguimos zerar praticamente essas questões. Com relação ao passageiro ter ou não cartão, a população é consciente disso, conhece lá o nosso cartãozinho pré-pago azul. Nós já distribuímos de 2020 para cá mais de 116 mil cartões desses para a cidade, né, para os usuários. E 2020 distribuímos 20 mil, e 2021 aproximadamente 22 mil, e o restante distribuímos agora no ano de 2022, justamente para minimizar essas questões. Não só isso, intercalamos os veículos para que naquele momento que ele fosse pegar um ônibus, ele não tivesse dinheiro, ele não tivesse o cartão, ele pegaria o próximo ônibus, e nesse ônibus ele teria condição de estar andando sem ter que pagar no cartão, caso ele não tivesse. Como a doutora bem coloca, em determinados pontos que a gente tem uma maior demanda de passageiro, nós também temos lá os agentes lá, a partir das 4 horas da manhã, já vendendo passagem para que as pessoas possam colocar no cartão ou dando um cartão gratuitamente para que ele possa fazer uso do seu deslocamento. Mas então a informação de que todos os ônibus estavam trabalhando só com a bilhetagem eletrônica não é correta? Veja, o que é correto? Correto é que a população aderiu, nós estamos quase com 100% das pessoas utilizando o ônibus com bilhetagem eletrônica. Mas ainda tem 30,37, que equivale a um certo número de pessoas que ainda pagam em dinheiro. Então, assim, a população aderiu ao sistema, né? Aderiu, por isso que a gente diz hoje que a bilhetagem, a doutora bem coloca, é plena, quase 100% das pessoas utilizam o ônibus pagando com cartãozinho. O cartão pré-pago azul, eu acho que é de conhecimento de toda a população de Aracaju que de alguma forma utiliza o ônibus que pagava anteriormente em dinheiro. Esse prazo, né, para depois de amanhã já a recarga, a bilhetragem se adequar a tudo que foi dito aqui, ele é justo. A partir da quarta-feira tudo funciona então como acordado. Eu acho que esse momento foi muito importante, que é o cuidado que a gente tem que ter cada vez mais com aquelas pessoas que ainda porventura não têm o cartão. O que o Ministério Público bem coloca é que ninguém deverá ser constrangido em função disso. Ninguém deverá não ter condições de estar utilizando o ônibus pagando passagem em dinheiro. Então, o que a gente frisa aqui e que a gente vai reforçar a partir de amanhã já, é que esses pontos de venda itinerante que a gente tem, os terminais de linhas que a gente tem, e muito importante essa matéria aqui, que vai levar para a população também essa informação, ela vai ficar cada vez mais ciente que ela tem esses agentes naqueles determinados pontos, tem os terminais também com a gente a partir das 4 da manhã, de forma que ela siga o fluxo dela utilizando o cartão Mais Aracaju pré-pago.